Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do VDJ que já começaram a transformar o seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje aqui comigo está o Marcelo, da Presto Jogos, que vai nos contar um pouco sobre como é que foi essa jornada de iniciar nesse mercado. E aí, Marcelo, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Boa noite, William. Tudo certo, graças a Deus, tudo fluindo. Muito bom, muito bom. Então, já que o nosso áudio, a gente está se ouvindo aqui, está tudo certo, então vamos começar a nossa conversa de hoje para que justamente o pessoal possa conhecer um pouco mais dos bastidores aí de como foi a criação da tua marca. E antes da gente entrar também nessa conversa, eu quero lembrar que a gente está agora com a Black Friday também do VDJ e tem um link, se você ainda não se cadastrou para participar da Black Friday do VDJ, é só se cadastrar na descrição aqui desse episódio. Dito isso, né, eu queria te perguntar também, Marcelo, assim, pedir para que tu se apresente um pouco, né, já que é o personagem principal aí da nossa noite hoje, vai contar um pouco sobre a tua história. Eu queria que tu se apresentasse dizendo um pouco mais sobre a cidade que tu está hoje, que tu mora, qual que é a tua profissão, para a galera entender um pouco mais do teu background ali e tal, para a gente entender um pouco mais, né, fora os jogos de tabuleiro, assim, né, quem que é o Marcelo. Então, peço que você apresente um pouquinho aí para nós. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Marcelo Brant, eu sou natural e crescido aqui em Paulista, Pernambuco, que é uma cidade da região metropolitana do Recife. Eu trabalhei praticamente em toda a minha carreira profissional como técnico de informática e atualmente eu sou formado biólogo e atuo na vigilância sanitária da Secretaria de Saúde da minha cidade. Ah, que Sempre tive envolvido com esse meio de jogos de tabuleiro, com o pessoal que joga na cidade, tentando trazer sempre os amigos para perto. E agora estou com esse empreendimento do aluguel de jogos de tabuleiro. massa, massa. E como é que foi? Isso eu queria saber assim, como é que era o tamanho mais ou menos da tua coleção ali antes de tu começar o VDJ, começar toda essa questão da Presto ali, né? E como é que tá o tamanho hoje da tua coleção de jogos de tabuleiro, assim? Só para entender também, né, em quanto tempo aí mais ou menos se passou esse crescimento da tua coleção também. Então, antes de eu entrar para esse mundo, eu tinha cerca de 25 jogos, jogos de característica um pouco mais wannabe, assim, jogos mais pesados. E atualmente eu tô com uma coleção com um tamanho de mais ou menos 105 jogos no nosso acervo. Né? É bastante jogo. E quanto tempo mais ou menos, assim, entre o início ali do VDJ, né, ou quando tu começou a crescer a tua coleção até hoje? Então, a nossa marca, ela foi inaugurada oficialmente em 13 de junho. Então, fazem agora 4 meses e aproximadamente 15 dias, né? Que essa coleção está crescendo e trazendo bastante coisa aqui para a cidade. Ah, que massa, que massa. Isso é muito legal porque é cada vez mais jogos disponíveis, né, para que as pessoas possam conhecer, possam se divertir, né, e esses jogos que certamente, né, começou ali, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, com aluguel, com eventos, mas tem muito mais ainda para explorar com, né, todos eles, até porque agora os jogos eles não são mais apenas uma fonte de gastos, mas também, né, uma fonte de renda extra, né, eles começam até mesmo a se pagar para acelerar também ainda mais esse crescimento. Mas o que eu queria te perguntar, falando um pouquinho também sobre esse início, né, antes de tu começar tudo, eu queria saber, assim, por curiosidade, como é que foi que tu conheceu o VDJ, né, como é que foi que tu me conheceu, assim, como é que foi esse processo, e, e da onde é que surgiu essa vontade de transformar esse teu hobby numa fonte de renda extra? Então, eu comecei a jogar de verdade por influência de uma luderia que havia aqui na minha cidade, em Paulista, que também, infelizmente, fechou há um pouco tempo atrás. Era um lugar realmente de convívio social, onde eu fui apresentado para muitos jogos, onde os monitores sempre exalavam esse gosto pelos jogos de tabuleiro. E aí, quando eles acabaram, eu fiquei meio órfão, né, dessa cultura na minha cidade. E quando eu viajei, eu fui a Salvador e eu conheci uma luderia maior, fui até São Jorge e pensei já assim, junto com a minha noiva brincando, né? Que
seria muito legal para a gente fazer um restaurante, um bar com jogos de tabuleiro. Então, toda vez que a gente viajava, a gente pensava nisso, né? Como que a gente faria se fosse nosso esse restaurante. A gente foi até em outros países e via lá os espaços onde o pessoal jogava board game, nas lojas de jogo, de hobby mesmo. E a gente sempre tinha essa conversa. Como que eu faria se essa loja, se esse espaço fosse meu? E mesmo assim, totalmente sem noção, sem noção de como tá começando, qual seria o próximo passo. Não tinha passado pela cabeça também fazer um empreendimento na modalidade do aluguel, principalmente. Então, era uma coisa que, se eu soubesse da possibilidade, seria uma coisa que me deixaria mais perto desse, digamos, eu não posso dizer um sonho, porque eu acho que o sonho a gente só pode falar isso quando a gente tenta materializar ele de alguma forma. Mas aquilo no momento era muito distante para mim. E aí, é, mais ou menos nessa mesma época, foi inaugurada aqui em Recife, logo depois da pandemia, ou durante a pandemia, não estou lembrado agora, a Nala Land, que, embora fosse um pouco distante, né, de mim, porque eu estou aqui a algumas cidades de distância, eu me interessava, me chamava muita atenção o formato de postagem, o formato de divulgação que eles faziam. Então, eles funcionaram um tempão como serviço de aluguel, e eu acredito que até antes deles abrirem a loja física deles, que agora eles têm uma casa super legal lá no, na Zona Norte do Recife, eu vi um vídeo deles, desse mesmo podcast aqui, eu imagino, do Agora é Minha Vez, e isso faz um tempo, faz alguns anos, aí eu passei a seguir o William na rede social, eu cheguei a ver as lives gratuitas alguns anos atrás, e fui conhecendo mais sobre essa possibilidade, até que chegou o momento que eu falei, não tem por que eu não tentar realmente. E esse ano, mais uma vez, assisti as lives gratuitas de introdução e decidi começar com esse empreendimento que era uma ideia e aí sim virou um sonho, né? Ah, que massa, que massa. Assim, é muito legal saber isso, né? De cada um de vocês que passam por aqui, de como é que foi, como é que é essa jornada até aqui, porque eu só conheço vocês depois que entram no VDJ em diante, né? E a Nala também, né? Assim, é uma das marcas das primeiras turmas ainda do VDJ e tal, que trilhou exatamente aquilo que a gente fala no VDJ, né? Pô, começar com aluguel em casa, fazer eventos, ir escalando. E eles, eu digo que até demoraram um pouco mais, porque tinha uma pandemia. Então, né, era mais difícil de fazer eventos, né, então ali durante a pandemia foi bem mais complicado, mas eu acho que 2, 3 anos, 2 anos eu acho, eles já estavam com a loja aberta, né, no momento que eles entraram até a abertura da loja física, e sempre sendo acompanhados ali pelo VDJ, então é um dos cases, né, que a gente tem, e certamente daqui a pouco a gente vai ter o da Presto aí também, né, porque é só uma questão de tempo, né, é realmente começar e não parar. Mas eu queria te perguntar o que foi assim que né, qual foi assim o teu receio, o que foi que te parou lá na primeira vez que tu participou, né? Porque a segunda vez tu já não tinha essa dúvida, eu acredito, mas o que foi que te parou de, pô, não começar naquela primeira vez que tu participou das primeiras aulas gratuitas e tal? Tu tinha algum medo, algum receio assim que dizia, será que, né, vale a pena? Será que, sei lá, vão rasgar meus jogos? É uma coisa mais comum, né? Mas tinha alguma coisa assim que tu ficava com o pé atrás que fez com que tu não entrasse? Então, quando eu fiz essa primeira leitura, né, do que seria um empreendimento com jogos de tabuleiro, os meus receios eram bem diferentes de quando eu tive agora. Uhum, Porque no momento, eu estava no momento da vida que eu realmente não poderia estar investindo meu tempo. Eu realmente estava concluindo uma faculdade, estava trabalhando em 2 períodos, estava em período de me mudar com a minha namorada. Então, era uma coisa um pouco mais distante do que um sonho, como eu falei. uhum, É, eu pensava assim nessa questão dos jogos, né? Tipo, de estar talvez colocando minha mão sem garantia nas mãos das pessoas, não é? Mas como eu já conhecia, né, o serviço de aluguel, já tinha ido em outros lugares e tal, eu via que tipo
existiam alguma coisa que as pessoas faziam, né? Então, quando eu aluguei jogo, tipo, a pessoa fez um cadastro comigo, a pessoa teve um cuidado de fazer uma busca, saber como é que eu estaria consumindo esse jogo. Uhum, Então, no momento, a minha preocupação era mais voltada realmente para isso, para estar fazendo um investimento que eu não pudesse me comprometer, uhum, porque eu tento ter muita frieza nesse momento de estar investindo uma coisa, porque às vezes a gente pode estar investindo num excelente produto, a gente pode estar investindo numa coisa que realmente faça sentido para a gente, mas se a gente não tiver com a cabeça no lugar que a gente consegue focar, saber que depende no final só da gente, não vale a pena. E naquele momento não era isso. Nesse uhum, momento, nesse ano, quando eu tive participando dessa turma que abriu esse ano, eu juntei A mais B e eu vi assim, cara, se eu não conseguir botar para frente o planejamento que o Will está me prometendo, eu não precisava estar conseguindo fazer isso. Porque até a garantia, no momento, eu tive, né? Tipo, você falou, a uhum, garantia lá que se não fosse para mim, se eu não conseguisse me identificar, não fosse conseguir aplicar, teria lá, se eu não me engano, 7 dias uhum, para estar desistindo do curso, no meu reembolso. Então, foi o que eu precisava para ver e pensar assim, só depende de mim. Agora uhum. depende de mim, vou confiar. E eu confiei e tô aqui. Sim. Continua só dependendo de mim. Nossa, nossa. Não, é muito legal isso aí, né? Essa análise e tal, mais analítico, assim, né? Esse perfil que tu tem, e eu acho que é muito interessante mesmo desse ponto de vista, de ver. E a garantia a gente está cada vez também aumentando mais ainda, porque hoje a gente sabe, assim, pô, se a pessoa segue o passo a passo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Segue ali o cronograma de 30 dias, ou participa do desafio de 30 dias, né? Onde a gente executa o cronograma, não tem muito erro, ela vai começar, né? E daí depois é manter, né? Então é ter essa constância para continuar crescendo até chegar no ponto em que cada um deseja. Porque alguns querem só fazer renda extra, outros querem tornar isso uma renda principal, querem, né, fazer algo maior. Então é a constância e saber até onde, tu ter muito claro onde tu quer chegar, né? Mas eu queria te perguntar também, que tu falou ali sobre essa parte mais analítica, né? Então, pô, será que vale a pena? Será que não vale a pena e tal? E, e eu queria saber, porque assim, o VDJ ele também não é um curso muito barato, né? Então, a gente, até pelo nível de entrega que a gente faz, né, todo o suporte e tal, essas coisas assim, mas eu queria saber se isso chegou a passar, né, essa parte financeira, assim, pela tua cabeça, até porque também tu, né, pode ter pensado assim, pô, será que esse investimento vai? Não? Esse foi o teu primeiro negócio ou tu já investiu em alguma outra coisa antes? Já teve alguma outra tipo de renda extra, assim? Então, eu tentei fazer um empreendimento antes que foi nada a ver Uhum, totalmente. Mas era um negócio que eu fazia gravação de bootleg, de fita cassete, sob encomenda, uhum, e fazia venda de disco de vinil. uhum, Não deu muito certo também por falta de possibilidade de participar. Tenho que ser sincero, eu não tive comprometimento para fazer isso, porque eu estava mais receoso do que nessa tentativa que eu tive agora, porque era uma coisa mais solta, né? Tipo, tudo bem que eu também não tive uma mentoria, não tive uma pessoa para me ajudar com isso, mas, querendo ou não, seria um serviço que eu teria que investir mais dinheiro. Olha, eu acho que eu investi mais em equipamento e gravação na época do que com o jogo, assim, no primeiro mês, sabe? uhum. Então, é um negócio totalmente diferente, totalmente peculiar, mas sim, tentei fazer isso antes, tive essa visão antes. Sim. E como é que foi, assim, agora que tu, né, falou isso, né? Pô, investir mais em equipamento de gravação é uma coisa bem interessante. Porque uma das dúvidas que a galera tem, geralmente, é sobre essa parte de investimento, se vale a pena fazer esse tipo de investimento e se ele se paga ou se retorna. E eu acredito até que essa deveria ser uma dúvida tua, né, com teu perfil mais analítico, se também uma dúvida tua antes de começar. Daí eu queria que tu trouxesse assim, um pouco mais sobre a tua visão, assim, sobre investimento, sobre, né, quantidade ali de jogos que precisa e até mesmo
se realmente esse investimento que tu fez ali no VDJ, ele, né, já se pagou ou se paga com o próprio negócio. Então, veja só. Quando eu estava pensando em começar com isso, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o que é realmente você está comprando conteúdo, o que é você está comprando um curso. Eu nunca tinha comprado curso online antes, eu nunca tinha comprado mentoria, nunca tinha comprado aula assim. E para mim foi um desafio realmente de fazer um investimento grande numa coisa que não seja física, numa coisa que não ia chegar para mim, né? Uhum, Porque quando eu tive com esse outro investimento, eu comprei equipamento, eu comprei máquina, eu comprei fio, eu uhum, comprei fita virgem, sabe? uhum, sim. Quando eu compro o jogo, eu tô com o jogo lá, ele é meu, eu vou jogar. Se eu não quiser jogar, eu vendo. Então, era difícil fazer um investimento numa coisa que eu não sabia exatamente o que era, porque se você tivesse entregue antes, você não teria por que vender também, não é? Uhum, Mas valeu muito a pena ter conseguido isso. Eu digo que para você abrir qualquer tipo de empreendimento assim, você não vai ter investimento só do curso, claro. Você não pode também achar que você está comprando um pacote que você não vai precisar investir mais nada. Você certamente você vai ter que completar a sua coleção. Eu tinha já vários jogos, mas eu tinha que ter um pouco mais de variedade. No meu caso particular, eu tinha que ter um pouco mais de variedade. Eu tive que fazer os custos de divulgação. Claro, você tem que injetar um pouco de dinheiro na sua divulgação. Você tem que, preferencialmente, estar fazendo um evento onde as pessoas possam estar jogando o seu jogo. Então, tudo isso é investimento. Mas no que diz respeito ao investimento do curso mesmo, ao que eu aprendi, ao que foi repassado para mim, se pagou, graças a Deus, consegui ter de volta o retorno do valor do curso. Agora que eu estou com mais ou menos 3 meses, 4 meses de atendimento. E tô conseguindo ter uma visão de para onde o negócio vai estar fluindo. Que massa também isso, né? Então, que é uma dúvida, né? Realmente, se, pô, será que esse investimento que eu vou fazer em conhecimento vai se pagar, vai retornar, né? Então, em saber que em 3 meses aí, né? 3, 4 meses já retornou o investimento é algo muito rápido. Até mesmo porque quando eu vendia franquias, a gente dizia que o negócio ia se pagar em 18 a 36 meses, tá? Então, tipo assim, é um prazo bem, bem, bem mais extenso, né? Então, saber que, né, agora tudo que vier daqui para frente, por todos os anos, né, a seguir, vai ser basicamente, né, o lucro ali, o que tu vai colher, tudo isso que tu aprendeu é realmente muito bom. Até mesmo porque hoje tu deve ter visto, né, aprendendo ali até mesmo junto com o VDJ e tal, que ali a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Então, provavelmente com o conhecimento que tem hoje, até mesmo voltando para o mercado de vinil e tal, etc., certamente a história ia ser muito diferente, porque é uma, né, Com é certeza. aquilo, né? Conhecimento é uma coisa que tu vai levar para a vida, para sempre ali, então por mais que a gente fale muito, né, de jogos de tabuleiro, tem coisas muito específicas, né, grande parte do curso é sobre coisas que se aplicam a vários outros negócios e também sobre o teu perfil empreendedor, né? Então, assim, mas né, parabéns aí pelo caso. Mas isso, então, né, já que a gente está falando sobre isso, eu queria saber justamente, né, como é que foi esse teu processo de abertura, né? Porque tu passou lá pelo desafio de 30 dias e eu gostaria de saber se tu conseguiu fazer o teu primeiro aluguel dentro desse período de 30 dias e como é que foi essa primeira experiência, porque geralmente é a mais marcante, assim, né? Pô, uma pessoa ali tá ouvindo alugar os jogos e tal, né? Tu não sabe o que vai acontecer, então eu queria saber como é que foi se tu conseguiu fazer o teu primeiro aluguel dentro desse período e também como é que foi né, esse primeiro aluguel. Então, eu tenho um probleminha de atenção, de foco. Então, para mim, particularmente, apesar de já ter assistido a maioria das aulas antes de começar o desafio 30 dias, foi o momento de colocar tudo em prova de fogo. Já estava tentando, assim, adiantar várias coisas, sendo inquieto, como a maioria das pessoas vai ser, né? Para começar um negócio, você fica até um pouco apreensivo, você paga a primeira parcela, você pensa assim, poxa, será que eu
será que eu vou começar quando? Quando que eu vou começar? Então, tipo, quando eu vi qual que era a proposta do desafio de 30 dias, onde a gente ia estar fazendo uma coisa super direcionada, acompanhada em cada etapa, com encontros, podendo discutir com outras pessoas na mesma situação que eu até botei o pé no freio. Porque quando a gente fala que as coisas dependem só da gente, depende em todos os sentidos. Depende da gente saber ir, depende da gente saber parar, depende da gente saber medir qual é o esforço, qual é o investimento que a gente vai conseguir dar. Então eu botei o pé no freio, fui com calma e fui rigidamente me colocando em cada um dos dias de cada uma das semanas, desafio de 30 dias, e eu tenho certeza que se eu tivesse hoje a mesma disciplina que eu consegui ter no desafio de 30 dias, eu estaria até maior. Então, vale muito a pena, não tem como dar errado se você realmente está com o o alinhamento necessário com essa demanda que você quer oferecer. Se você está centrado, você está entendendo o que que é, porque é importante você entender exatamente o que é que você está fazendo. Não é uma coisa de você ser expert em jogos de tabuleiro, isso. É questão de você estar com o pé no chão, estar prestando atenção em cada passo que você está dando, onde você não está conseguindo concluir, você está pedindo ajuda, você está observando isso, e você consegue. Você consegue. Eu tenho certeza que, assim como eu consegui fazer meu primeiro aluguel, um desafio de 30 dias, qualquer um que esteja alinhado verdadeiramente com isso, consegue. E tu lembra mais ou menos assim quanto tempo foi do início até o teu primeiro aluguel? E como é que foi essa experiência para ti, assim, quando tu viu o negócio, pô, agora Presto é de verdade, entende? Tipo assim, não é mais um sonho, não é mais um negócio, assim. Eu tava, eu tava assim, eu acho que é porque o desafio de 30 dias ele começa um pouco depois do começo das aulas, não é? Eu Uhum, fiz aquilo, eu fiz exatamente isso que eu falei. Eu tava já fazendo, eu tava já construindo algumas coisas, uhum, e eu botei o pé no freio. Eu fui uhum, com calma, eu fui seguindo o que o desafio fala. Então, primeira semana, eu já queria estar postando coisas, já queria estar sendo fazendo coisas. Não, eu fui com calma, uhum, eu acompanhei, tirei dúvidas que eu já podia ter feito uma coisa, mas aí uhum, eu dei tempo para eu mesmo ter dúvidas sobre o que eu estava fazendo. Porque eu sou uma pessoa que faz as coisas sem pensar. Eu uhum, sempre tô conversando isso com minha noiva, que ela pensa muito para poder executar uma coisa. Já eu tô fazendo. Eu uhum, tô planejando uma postagem, ao invés de planejar uma postagem, que seja, eu já tô querendo fazer 3 postagens, e isso não é bom. Então eu fico com uhum, calma. E aí, como tive essa calma, eu comecei a divulgar na terceira semana do desafio de 30 dias. uhum, Na quarta semana, eu estava organizando meu evento de lançamento, convidando as pessoas, e no Dia dos Namorados, praticamente uns 4 dias antes do evento, eu fui contatado pelo pessoal, consegui fazer no primeiro aluguel. Então, foi assim, no finalzinho do evento, fiz o evento sem Azul, fiz o evento sem Carcassonne, fiz o evento sem vários jogos assim grandes, porque o pessoal começou a alugar logo para eles. que massa saber disso. E o que eu queria perguntar, tu falou lá atrás, agora, com o teu negócio, né, já girando e tal, né, e depois escalando esses aluguéis, como é que foi essa questão, tu citou lá atrás do tempo, né, então que na primeira vez tu estava sem tempo por causa da faculdade e tal, etc, e isso é uma questão que muitas pessoas hoje têm esse medo, tipo assim, poxa, eu já trabalho 8 horas por dia, será que eu vou ter tempo suficiente para tocar essa renda extra? E eu queria que tu compartilhasse um pouco mais de como é que, assim, de quanto tempo toma no dia a dia, né, depois de aberto ali, o negócio com um aluguel de jogos de tabuleiro, assim. E como é que tu tem conseguido conciliar isso também, sabe, com a tua Aham. rotina atual? Então, é uma questão de realmente dedicação e você conhecer a sua própria condição. Eu trabalho árduas 44 horas semanais, como a maioria de todo mundo que está aqui comigo ouvindo isso. Eu tenho uma casa, eu moro sozinho com minha noiva, a gente tem, claro, nossas atividades domésticas, a gente quer ter um tempo de descanso e você não pode fugir
desse tempo de dedicação que você tem que ter a marca, pelo menos no começo. Você tem que realmente ter um espacinho para você conseguir programar postagem. Você tem que ter um espacinho para conseguir planejar um evento. Você tem que ter um espacinho para conseguir cuidar dos jogos, fazer uma divulgação. É, mas, sinceramente, também não é muito além disso. O serviço, o tipo do serviço, que é um serviço de aluguel especificamente, que a gente está definindo, né? Quando que a gente quer fazer. Eu, por exemplo, agora, eu só faço entrega de jogos de terça a sexta, entre 5h30, que é um pouco depois do momento que eu largo, até uma hora da noite que eu joguei confortável. Então, eu tive essa liberdade para esse ramo que a gente está interagindo, de definir o tempo que eu preciso. No momento, eu tive aquele pensamento: poxa, será que o pessoal não vai aderir à ideia porque eu não estou entregando o jogo de meio-dia? Porque eu, no sábado, eu não entrego o jogo à noite, no sábado só entrego até 1 da tarde, até depois do almoço, porque eu não queria me comprometer para, se eu quisesse fazer um evento, para se eu quisesse sair para fazer uma coisa, passar o final de semana em alguma outra atividade. Eu tive essa decisão. Então, você precisa ter um tempo, sim, para dedicar a isso, e, de preferência, você tem que estar alinhado com as pessoas que vão estar lidando com isso com você. Então, a sua família, você tem que estar alinhado com ela com isso aqui. Você tem que saber se você vai ter o apoio que você acha que você precisa. Então, eu tive esse apoio que eu achava que eu precisava. Se você acha que para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter esse tempo, você não precisa de tempo, além do que você já tem, então, é, eu, eu pude contar com a minha noiva para que, num dia que eu não pudesse ter uma atividade doméstica, ela suprisse isso, né? Então, se você acha que você precisa disso, é importante sim que você esteja alinhado com isso. Você não pode subestimar que é necessário ter um tempo, mas a gente tem a vantagem que a gente define o tempo de manutenção do nosso serviço. Então, é um tempo de preparação, é um tempo de planejamento, é um tempo de organização que vai variar de pessoa para pessoa. Eu preciso de muito tempo de organização. Eu preciso de mais tempo do que a média para alinhar minhas próprias ideias, para fazer planejamento das minhas ações, para planejar uma postagem, para fazer, para movimentar a minha comunidade. Você pode precisar de menos, mas tem uma facilidade grande na gente definir o tempo que a gente vai estar dedicando para entregar jogos, para organizar os jogos, enfim. Mas, não, mas isso aí é bem essa questão de conciliar, de equilibrar tudo e ainda conseguir ter, porque é uma das coisas que a gente prega muito, né? Dentro do VDJ a gente busca, né, economizar o máximo de tempo possível da pessoa para já dar tudo pronto para ela, mas se a pessoa não tem não coloca esse limite, né, esse equilíbrio, ela pode, né, acabar trocando, né, eu mesmo, né, era viciado em trabalho, então, pô, eu não controlava isso, começava a trabalhar final de semana, de noite, de manhã, tal, mas hoje eu busco muito mais esse equilíbrio mesmo para que realmente tu consiga render bem, né, naquelas horas que né, você vai estar trabalhando por ali, para o seu negócio. Mas, falando um pouco disso, eu queria saber, assim, hoje, o que que tu vê de benefícios, né, hoje que tu tá, assim, já com o teu negócio rodando, ou de melhorias, assim, que ter a Presto trouxe para ti, assim, ou para tua vida, né? Então, eu queria dizer primeiro que, para você estar entrando nesse tipo de negócio, nesse tipo de serviço, né, que a gente oferece, o aluguel de jogos de tabuleiro principalmente, você não precisa ser expert em jogos, mas você precisa, pelo menos, para você sentir, pelo menos a minha opinião é que, se você não gostar disso, não gostar do meio, não gostar de ver gente jogando, não gostar de mexer com peça, não gostar de eslivar a carta, você talvez não tenha tanto gosto quanto eu tenho atualmente de mexer com isso. Então, eu acho que um grande benefício é, sim, ter contato com um hobby incrível, que é o jogo tabuleiro. Eu acho que o jogo tabuleiro estimula uma das melhores coisas nas pessoas. Eu acho que é muito bom você ver o seu jogo, o jogo que você está fornecendo, sendo usado
para uma família ter um momento de intimidade, para uma criança, um adolescente estar explorando alguma coisa específica que para ela seja novidade. É muito bom, é muito satisfatório sempre ter feedback nos eventos, né? Você tá lá no o evento, o primeiro evento, se você não vai ter uma frequência. Eu estou tentando ter uma frequência de fazer mensalmente uma noite de jogos, construir uma cultura, um momento especial com o pessoal. Vou estar fazendo sábado agora nosso evento de Halloween. Então, se você vai lá, você tem uma satisfação imediata. Se você gosta desse momento, você tem uma satisfação imediata de estar lidando com os jogos de tabuleiro. Uma outra satisfação, claro, é você sentir que você está no controle, certo? Você está no controle de um método que depende de você, depende do quanto você está investindo seu tempo, seu recurso, sua vontade naquela coisa. Nem todo trabalho é assim. Eu já tive muitos serviços em que eu sentia que o meu input de esforço não era proporcional. E isso, para mim, é uma coisa que eu valorizo. Eu saber que o meu esforço é recompensado, assim como o contrário, é uma coisa que não é todo serviço que tem. Então, isso eu posso dizer que é um benefício. Você pega os benefícios, eu acho isso um benefício. Você ter essa sensação de que depende de você. Em alguns serviços, talvez você ache até, você seja até uma pessoa que pense o contrário. Tem gente que talvez esteja um pouco acomodada no tipo de serviço específico, né? Mas para mim é um benefício você sentir que depende de você. E eu acho que outro benefício é você crescer sua coleção, né? Se você está entrando nessa situação no intuito de você estar mexendo com mais jogos, né? Eu primeiro comecei falando sobre isso, de você não ser uma pessoa tão em contato com jogos, mas se você é uma pessoa que está muito em contato com o jogo, quer comprar jogo, quer jogar os lançamentos, quer ter mais gente para estar jogando, para estar conversando sobre isso, é com certeza um benefício. Minha coleção cresceu aí 5 vezes, né? Em 4 meses. Não posso falar que não é era uma tentação, hoje eu posso chamar de investimento, de verdade, né? E é isso. Uau, Alguns benefícios também são esses. muito massa. Não, não, foram vários aí, eu acho que todos fazem muito sentido. E essa questão né, do esforço e recompensa é pô, muito, muito legal, assim. Eu te digo, eu já entrevistei mais de 100 alunos aqui, né? E eu acho que é uma das primeiras vezes que eu ouço isso, né, como benefício, assim. E o que é legal, porque é uma das coisas que eu também gosto nessa parte de empreender, né, de criar negócios, que, pô, depende muito de ti. E, obviamente, existem limites, assim, né? 100% depende de ti, né? Mas é realmente muito direto. E as coisas que tu faz, elas têm um resultado muito direto. Eu te digo isso porque no início da minha... lá, quando eu tinha 18 anos, eu era pesquisador, né? Então, trabalhava na faculdade, fazendo pesquisa, escrevendo artigos e tal. E a coisa que mais me frustrava era, tipo, as coisas que eu faço aqui vão ter impacto só daqui a 5 anos, 10 anos, sabe? Na vida de alguém, né? E hoje e empreendendo, tendo um negócio ali com jogos, tu testa uma coisa, tu já tem feedback na hora, as pessoas curtem, não curtem, né, comparecem, não comparecem. Então é um ciclo de teste e aprendizado muito legal, assim. Então é uma coisa que eu também aprecio bastante, né? Mas, por mais que também a nossa conversa esteja muito boa aqui, né, a gente esteja passando por vários assuntos, eu queria te fazer a nossa última pergunta aqui, que a gente sempre faz para quem está participando do É Minha Vez, que é, que dica que tu daria para aquelas pessoas que estão pensando hoje em iniciar sua renda extra com jogos de tabuleiro, né, e estão pensando em começar, ou até mesmo, que dica que tu daria, né, para o Marcelo lá de trás, quando estava com todas as dúvidas, né, ainda estava pensando se ia, se não ia e tal. O que tu diria para essas pessoas que estão nesse momento? Eu falaria para elas a mesma coisa que eu fui dito por quem estava ao meu redor, por quem estava me apoiando, principalmente minha noiva, que você tem que pensar bem se você vai dedicar-se e vai dedicar esse tempo que você acha necessário para transformar o seu hobby numa renda extra. Uhum. Porque o jogo tabuleiro já era o meu hobby e eu tive a chance de fazer essa leitura. Se eu iria conseguir me dedicar e dedicar o tempo que eu jogava necessário para que isso acontecesse.
primeiro momento, a minha resposta foi não. Primeiro momento, eu fui apresentado a mesma coisa que eu fui apresentado depois. E eu não tinha como me dedicar e dedicar o tempo necessário. Se você acha que você vai ter o apoio que você acha que você precisa, se você acha que você consegue atender bem as pessoas, se você acha que você consegue mostrar para as pessoas que jogo de tabuleiro é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que pode ser realmente acessível, porque as pessoas vão se perguntar se isso é caro, se isso é barato, elas vão comparar com o valor do jogo de tabuleiro. Então, se você acha que você consegue mostrar para as pessoas que sim, é uma coisa que pode ser acessível. Se você acha que você pode mostrar para as pessoas que sim, jogo tabuleiro é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que vai transformar uma noite, que vai transformar é, um momento de lazer de seus clientes. E se você acha que você vai conseguir colocar tempo necessário e o que você acha que é necessário para isso, só vai, só vai. O método está pronto, a informação que tem aí no mundo tá aí para reforçar a gente nisso. É um negócio que cresce, um negócio, eu digo assim, o mundo dos jogos de tabuleiro, mundialmente falando, nacionalmente falando, é uma coisa que está cada vez mais no dia a dia das pessoas. Então, se você concorda com tudo isso que eu falei, só vai. Só começa, e é isso. Que massa, que massa. E espero que essas palavras também, né, ajudem e inspirem também as pessoas que estão nessa dúvida de, pô, será que dou esse primeiro passo? Será que não dou e tal? Assim como também, lá atrás, outras, né, entrevistas aqui do canal também te ajudaram nesse momento, e hoje a gente tem aí, né, a Presto como um case do VDJ. Fico muito feliz, né, inclusive, de poder estar batendo esse papo, acompanhando todo esse crescimento, porque eu sei que vocês ainda têm muito mais, né, caminho aí pela frente, e é o que, né, acontece ali tendo constância. Mas eu queria, assim, pô, como, né, muitas perguntas a gente não conseguiu fazer aqui e tal, etc. Eu sei que tem muita gente com dúvidas e quer também tirar diretamente contigo, ou é de Paulista e quer alugar jogos de tabuleiro, então eu queria abrir esse espaço para que tu dissesse aí, né, como é que faz para as pessoas entrar em contato contigo, né? Qual que é o teu Instagram, teu site, para que eles possam alugar ou continuar batendo um papo aí com a Presta e contigo. Olha, a gente está atendendo aqui essa parte da região metropolitana, certo? O nosso site é prestojogos.com.br. Nosso Instagram é @prestojogos. Presto, igual assim. Presto, Presto. Segue lá, dá uma olhada no nosso material. Se eu puder te ajudar com isso, se eu puder até conversar sobre a minha experiência com o VDJ, estou à disposição. E é isso, Guilherme. Muito massa, muito massa. Então, não deixem de seguir, então, né, @prestojogos. Se você ainda não me segue no Instagram também, né, @justwilliam ali, ou se inscreva também aqui no canal do YouTube. Até porque amanhã a gente vai ter a live, né, às 8h08, falando sobre a Black VDJ Vitalício. Então, se você quer dar esse primeiro passo com uma condição única do ano que a gente está fazendo aqui, então um negócio, né, até o Marcelo pode dizer, a gente não dá desconto no VDJ, né, a gente está sempre, né, entregando cada vez mais coisas, mas em clima de Black Friday, amanhã a gente vai ter a revelação, né, dessa oferta e também onde a gente vai estar mostrando os modelos de negócio necessário para que você possa iniciar e dar cada vez, né, um passo mais próximo ao sonho de fazer sua renda extra com jogos de tabuleiro ou até mesmo em vir a transformar isso na sua renda principal. Dito isso, pessoal, queria agradecer a presença de todos que assistiram até aqui e dizer que toda terça, toda quinta, às 8h08 da noite, a gente sempre está trazendo mais histórias como essa aqui do Marcelo, para você também se inspirar e também aprender um pouco mais com isso. Marcelo, muito obrigado aí também pela tua participação, pela tua presença, por compartilhar aí toda a tua história e a gente se vê na próxima, então. Uma boa noite, tchau, tchau e até a próxima. Boa noite.